Olá papai, olá mamãe, olá pequenino, olá pequenina. Olha só, deixa eu ver, tá todo mundo aí? Tá, eu vou pegar aqui meu super binóculo só pra ter certeza. Uau, que legal! Nossa, mas que família linda você tem! Pois é, e olha só, chama toda a sua família, todo mundo, porque hoje a tia Elaine tem algo muito especial para falar com você. Eu não sei se você está assistindo aí pelo seu celular, ou pelo tablet, ou pela televisão. O importante é você chamar toda a sua família, porque hoje eu tenho algo muito importante para falar para você. Você sabe que hoje nós estamos comemorando uma data muito especial? Na verdade, a gente está aqui para comemorar uma festa. Ai, uma festa linda, crianças, uma festa que é comemorada no mundo inteiro. Ai, tia Elaine, mas eu não tô em clima de festa, não. Talvez você esteja pensando assim. Ai, tia Elaine, você vem falar de festa? Eu tô aqui dentro da minha casa, estou trancado, não tô indo pra escola, não tô indo pra igreja, não tô vendo os meus amigos. Eu tô triste, não tô com clima de festa, não. Eu tô chateado. Olha só, eu sei que esse momento tá sendo difícil. Na verdade, ele tá sendo difícil para todas as pessoas. Você tá aí na sua casa, eu também tô aqui na minha casa, eu também não tô saindo para lugar nenhum. Mas como a tia Elaine já conversou com você, nesse momento é muito importante você ficar em casa e obedecer a todas as recomendações, porque aí na sua casa você está, protegido. E enquanto você está em casa, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer a coisa mais importante que existe. Você pode orar. Orar e orar. Eu trouxe até aqui o meu amigo Joaquim para lembrar a gente da importância da oração. Olha só, o Joaquim ele tá aqui em casa e ele entende, né, que todos os dias, nós temos que fechar os nossos olhos e pedir a Deus que logo, logo tudo isso vai passar. Não é, Joaquim? Ele está de olhos bem abertos para ouvir a nossa história de hoje, mas quando é necessário orar, ele fecha os olhos e pede a Deus que tudo isso logo, logo acabe. Mas talvez você esteja também dizendo, tia El, eu já orei ontem, eu já orei hoje, eu orei ontem, antes de ontem, eu oro todo dia, mas parece que nada acontece. Será? Será que Deus realmente está ouvindo as minhas orações? Por que Deus não acaba logo com tudo isso de uma vez? Eu sei que existem perguntas difíceis de serem respondidas, mas olha só, uma coisa eu tenho certeza absoluta que Deus está ouvindo sim as suas orações. E sabe como é que eu sei disso? Porque a Bíblia me diz isso. A Bíblia me dá essa certeza. A Bíblia diz, crianças, que Deus, ele ouve as orações do seu povo. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo. E eu tenho mais certeza ainda, porque esse Deus, ele ama muito você. Olha só, eu tenho certeza que ele está te ouvindo, porque ele te ama muito. Ele te ama tanto, mas ele te ama tanto, 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 que ele foi capaz de dar aquilo que ele mais amava. Ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer em uma cruz. E lá nessa cruz, ele derramou o seu sangue. E a Bíblia diz que esse sangue, ele nos limpa, nos purifica de todo pecado. Tia Elaine, eu sei que história é essa! Já sabe agora de que festa que eu estou falando? Feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa
Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor e juntos celebramos o seu grande amor. Oh, Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. Pois é, a tia Laana tá aqui hoje para falar da festa mais linda do planeta. Essa festa que nos lembra dessa prova de amor tão grande que Jesus nos deu. Pois é, quem foi que fez esse sacrifício por nós? Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. E a gente está aqui para comemorar, sim, porque essa data é uma data muito importante. E a gente não pode deixar de celebrar, de comemorar essa prova de amor tão grande que Jesus fez por nós. Então, eu quero que você fique muito atento, tá? Se você puder pegar aí a sua Bíblia. E olha só, a gente vai estar aqui falando sobre essa história muito linda. E não é uma história que a tia Laana inventou, que alguém inventou da cabeça, não. É uma história que está na Bíblia. E tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. Então fala assim comigo, ó. Agora vamos ouvir o que a Bíblia diz. Verdades preciosas para deixar o seu coração feliz. Então vamos lá? Preparado para aprender muito sobre essa linda história? Então, vamos lá! Mas pra gente começar essa história, a gente tem que, começar lá do comecinho. A gente vai lembrar de tudo que Deus criou. Existe um livro que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e ele conta sobre como Deus criou todas as coisas. Lá você vai encontrar Deus falando de como Ele fez o sol, as estrelas, os animais, de como Deus fez os mares, as aves que voam, os animais terrestres, as flores, as frutas. Uau, quanta coisa linda que Deus fez! Deus é realmente maravilhoso. E lá também você encontra a história da coisa mais linda que Deus criou. Deus criou um homem e uma mulher. O primeiro homem foi chamado de Adão e a mulher foi chamada de Eva. E Adão e Eva, crianças, eles tinham plena comunhão com Deus. Olha só que privilégio Adão e Eva tinham. Todos os dias eles caminhavam ali, eles tinham a presença de Deus com eles. Nossa, que bênção, hein? Imagina você ali pertinho de Deus todos os dias. Pois é. E um belo dia Deus chamou Adão e Eva e disse assim, vocês estão vendo tudo isso que eu fiz? Olha só quantas árvores, quantas frutas. E eles poderiam comer de todas aquelas frutas. Imagina só, a banana, a maçã, eles podiam comer uma fruta aí que você gosta. Isso, morango, a batata, o que mais? A laranja, a manga. Ai, eu gosto muito de manga. Mas olha só, ele disse para Adão e Eva assim, vocês estão vendo aquela árvore que está ali bem no meio do jardim? Daquela árvore vocês não poderão comer. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês não podem comer da árvore, do fruto dessa árvore, porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês morrerão. Então, a partir daquele dia, eles tinham uma ordem que precisava ser obedecida. Pois é. E aí, o que vocês acham que Adão e Eva fizeram? Pois é, o livro de Gênesis continua a nos contar essa história. E estava lá a Eva passeando pelo jardim, quando de repente, crianças... Faz assim com a sua mão, ó. Vamos lá? Eu quero a sua participação aí comigo. Vamos fazer essa serpente aqui, ó. Uma serpente.
serpente apareceu e começou a falar um monte de mentiras para Eva. Será que a Eva acreditou em todas aquelas mentiras? Deus já havia falado para ela que ela não podia comer do fruto daquela árvore. Mas a serpente começou a falar algumas mentiras para ela. Você pode comer? Sim! Ai, ai, ai. O que vocês acham que a Eva fez? Ela ouviu as verdades de Deus ou ela preferiu ouvir aquelas mentiras daquela serpente? Ai, crianças. A Eva ficou olhando para aquela fruta. Pegou aquele fruto. Ela achou aquele fruto tão bonito, tão atraente, tão apetitoso. E aquela serpente continuou falando aquelas mentiras para ela. E a Eva comeu aquele fruto. Ai, não. E sabe o que ela fez? Ela ainda deu pro Adão e o Adão também comeu. Ai, crianças, depois daquela atitude de desobediência de Adão e Eva, as coisas não ficaram nada bem. Adão e Eva foram expulsos do jardim, porque eles não podiam mais estar na presença de Deus. E a partir daquele momento, coisas muito ruins começaram a acontecer. O pecado entrou no coração de Adão e Eva. E o pecado entrou no coração de todas as pessoas. Você sabe me dizer o que é pecado? Faz assim comigo, ó. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. E a Bíblia nos diz que por causa desse pecado, nós estamos separados de Deus. Pois é, que coisa. Você deve estar aí pensando, ai, Tchelan, eu não estou gostando de ficar separado da minha tia, da minha professora, dos meus amigos. Você está aí longe deles. E aí, tá sendo legal ficar longe dessas pessoas que você ama tanto? Eu tenho certeza que não. Ninguém quer ficar separado de quem a gente ama. Eu não estou gostando de ficar separado da minha mamãe, os meus filhos também não estão gostando de ficar separados da vovó. Pois é, porque ficar separado é uma coisa muito ruim. E foi isso que aconteceu. Depois que o pecado entrou no coração das pessoas, as pessoas elas foram se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Mas será que era isso que Deus queria? Será que você quer ficar longe de Deus para sempre, separado dele? Imagina só, nunca mais poder ver a sua vovó, o seu vovô, você ficar aí preso para sempre dentro da sua casa? Ai, não, vai ser horrível. Pois é, o pecado ele faz isso, ele causa coisas muito ruins. Mas olha só, o plano inicial de Deus era que esse homem, ele ficasse junto dele. E a Páscoa é uma data muito especial porque ela traz pra gente uma ótima notícia. A Páscoa é uma festa que traz boas notícias. E você quer saber qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus ele tinha um plano maravilhoso para que a gente não ficasse mais separado. E o plano dele foi enviar Jesus. E Jesus veio, crianças. Jesus veio, assim como você, assim como eu, com um bebezinho bem pequenininho. Ele nasceu lá na barriga da Maria e depois ele cresceu, se tornou um homem e cumpriu a missão que ele tinha. E qual era a missão que Jesus tinha? Jesus tinha essa missão. Era necessário que ele fosse à cruz. Era necessário que ele morresse, que ele sofresse, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ai, Tchelan, mas eu não gosto de ver essa história. Jesus sofreu tanto. Aqueles soldados malvados pegaram aqueles chicotes e bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus sofreu muito. É verdade. Essa é a parte triste da história. Jesus sofreu muito. E a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por todo aquele sofrimento. Ele ficou ali naquela cruz, sofreu muito. Mas depois que Jesus morreu, ele foi colocado
em um túmulo. Hoje, quando as pessoas morrem, elas são colocadas em caixões, mas naquela época era como se fosse assim uma caverna. E ele foi enrolado em panos e colocado lá dentro daquele túmulo. E ali ele ficou 1 dia, 2 dias, mas ao 3º dia, crianças, a Bíblia nos dá uma ótima notícia. Lembra que eu falei que essa festa da Páscoa é uma festa que nos dá boas notícias? Ai, as pessoas ficavam tão tristes, as pessoas estavam tão tristes, achando que Jesus tinha morrido. Mas ao 3º dia, olha só, a Bíblia diz que 3 amigas de Jesus estavam indo lá naquele túmulo, levando alguns perfumes, alguns óleos perfumados, porque era costume naquela época as pessoas colocarem esses perfumes no corpo das pessoas que morriam. E elas estavam indo lá. E quando elas chegaram lá no túmulo, elas tiveram uma grande surpresa. O túmulo estava revirado. A pedra que eles tinham colocado para fechar aquele túmulo, ela não estava mais lá. Nossa, e aquela pedra era baita pesada. Ai, eu acho que elas ficaram tão tristes. Elas começaram a chorar. Onde está o corpo do nosso Senhor? O que será que aconteceu? E de repente, elas ouviram alguém falar com elas. E essa pessoa disse assim: por que vocês procuram aquele que está vivo entre os mortos? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Talvez elas não tenham entendido de primeira. Mas olha só o que aconteceu, crianças. O túmulo estava vazio. Sabe o que tinha acontecido ao 3º dia? A melhor notícia de todas: Jesus havia ressuscitado! Uhul! Jesus ressuscitou! Jesus está vivo! Oh, que maravilha! E é por isso que a Páscoa é essa festa que nos dá boas notícias. Eu sei que falar da morte é algo que nos dá muita tristeza, mas é sempre bom lembrar que Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou. Que maravilha! E por causa do que Jesus fez, o nosso coração que antes estava sujo por causa do pecado, ele pode ser limpo, completamente transformado. A Páscoa é essa data que nos dá essa excelente notícia. Crianças, Jesus está vivo, Jesus vive, isso é maravilhoso. E depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou com os discípulos ficaram tão felizes, que eles achavam que aquele momento ia ficar ali para sempre. Mas aí Jesus disse outra coisa para eles: eu preciso ir embora, eu preciso voltar para minha casa, a minha casa nos céus. Você já teve aquela sensação assim de você de repente estar no aniversário, tá super legal o seu aniversário, você tá ali brincando, comendo brigadeiro, tá super massa, e de repente a mamãe chega e diz assim: filho, é hora da gente voltar pra nossa casa, é hora da gente ir pra casa. Aí você: ai mãe, mas tava tão legal aqui, a gente tem que ir embora mesmo? Eu acho que foi mais ou menos essa sensação que os discípulos tiveram, porque estava tão bom ter Jesus ali com eles. Mas olha só, Jesus, ele está sempre nos dando presentes. Quando você sai desse aniversário, às vezes você não sai com uma lembrancinha, um presentinho, uma recordação, não é verdade? E olha só, quando Jesus foi embora, ele disse que ele ia deixar um grande presente para todos os discípulos. Que presente era esse, tia Elaã? Um presente maravilhoso. Ele disse que ele iria embora, mas ele iria deixar um amigo, um consolador. E sabe quem é esse amigo? O Espírito Santo de Deus. Pois é, Jesus deixou o Espírito Santo com os discípulos e esse Espírito Santo, ele está com a gente até hoje. Você não está sozinho, você pode ter essa certeza. Isso é maravilhoso. A festa da Páscoa nos lembra disso, que Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está sempre com a gente. Pega a sua mãozinha e faz assim comigo, ó. Deus nunca, jamais vai abandonar você. Olha só, a Bíblia diz que você está seguro nas mãos de Deus. Agora faz assim, ó, quando for, você não vai dizer você, quando for o dedão, você vai dizer o seu nome, tá bom? Então, ó, Deus nunca, jamais vai abandonar a tia Elaã. Essa é uma verdade maravilhosa.
que a festa da Páscoa também nos traz. A certeza de que Jesus vive e de que Ele estará conosco para sempre. E assim como Ele foi de volta para a casa dele nos céus, nós um dia também iremos. Sim, porque Ele nos fez essa promessa. Ele disse que um dia Ele voltaria e todos juntos, nós estaremos todos juntos um dia, celebrando essa linda festa lá nos céus. Crianças, a tia Laane quer desejar para você uma Páscoa maravilhosa e que a mensagem da Páscoa possa estar viva no seu coração. Lembra sempre disso. Jesus morreu, mas Ele não ficou morto. Foi necessário que Ele sofresse, foi necessário que Ele derramasse o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos ter esperança. Porque Ele vive, nós podemos sim acreditar que as coisas irão melhorar. Tá bom? Eu desejo para você e para toda a sua família uma Páscoa maravilhosa. E que a sua semana realmente você lembre sempre dessas verdades tão importantes. Jesus está vivo e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter esperança. Um beijo da tia El e Feliz Páscoa! Tchau!